Rapaziada, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, meu nome é Cosme Sérgio, estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho de conhecimentos bancários. Nós retornamos mais uma vez a este quadro e dentro deste quadro a gente retoma aquela estrutura que estávamos estudando em blocos anteriores. Rapidamente, fechando aqui na tela, acompanhe comigo, voltando um pouquinho mais e aprofundando um pouquinho mais esse quadro. Eu não sei se você se lembra que no nosso primeiro bloco de aula, eu fiz esse quadro aqui naquela tela, naquela lousa branca, né? Agora ele está todo organizadinho para a gente acrescentar alguns detalhes. Relembrando, o Conselho Monetário Nacional, CMN, que você está vendo à sua esquerda, né, ele é o órgão normativo máximo, tanto para as entidades supervisionadas pelo Bacen, pelo Banco Central do Brasil, quanto pela Comissão de Valores Mobiliários. Lembrando, o que já havíamos falado anteriormente, acompanhando aí, que o Banco Central do Brasil ele vai, né, fiscalizar, supervisionar as instituições financeiras captadoras de depósitos à vista, como os bancos comerciais, como os bancos múltiplos, as demais instituições financeiras que a gente já estudou anteriormente, né? Banco comercial cooperativo, cooperativa de crédito, associação de poupança e empréstimo, outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros. Não está escrito aqui, fechando aqui em mim. Tínhamos visto anteriormente que as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários também são supervisionadas pelo Bacen. Lembra disso? Eu tinha falado anteriormente para você, você deve ter acompanhado comigo. A Comissão de Valores Mobiliários, ela vai fiscalizar a Bolsa de Valores, que faz as operações do mercado à vista, e a BMF, ou seja, Bolsa de Mercadorias e Futuros, que faz as operações de compra e venda de papéis a prazo. Lembra? Eu não coloquei aqui nesse esquema, mas não esqueça disso. Corretora e distribuidora de títulos e valores mobiliários são supervisionadas pelo Bacen. Lembrando uma coisa que eu já tinha falado para você, quem institui, organiza e fiscaliza fundo de investimento é Comissão de Valores Mobiliários. Lembrando que banco de investimento pode gerir fundo de investimento, corretora e distribuidora de títulos e valores imobiliários, né, também pode, né, fazer vamos dizer assim, esse consórcio de pessoas, né, para esse fundo ou este clube de investimento. Então, ela também tem essa autonomia para gerir esse fundo de investimento. Fundo de investimento desse, organizado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários. Beleza? Tranquilo? Voltando para o meu esquema aqui. Agora, o que a gente acrescenta nesse bloco? Esses dois dispositivos, ou duas estruturas aí abaixo. CNSP, CNCP. CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Órgão normativo máximo no segmento de seguradora, capitalização e previdência complementar aberta. Quem é a entidade supervisora que segue as políticas do CNSP? SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Vamos falar dessa estrutura daqui a pouquinho. E vamos falar também, aí abaixo, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, que é aquele órgão normativo máximo, onde nós temos, né, a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a entidade supervisora deste segmento para supervisionar os operadores. Quem são os operadores? As entidades fechadas de previdência complementar, que são os fundos de pensão. Fechando aqui em mim, repare que eu vou ensinar para você essa estrutura e daqui a pouquinho eu vou falar de cada uma dessas operações. O que é um seguro, né? O que é um resseguro, o que é uma capitalização, o que é uma previdência complementar aberta, aquela previdência que todos podem participar. E daqui a pouquinho também eu vou falar da previdência complementar fechada, daquele fundo de pensão. Fundo de pensão que geralmente é ligado a uma instituição, um órgão, uma entidade, uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, né? Onde só aqueles que são ligados a essa entidade
podem participar deste fundo de pensão. Daqui a pouco eu vou falar disso. Por enquanto, eu quero que você entenda as estruturas. Quem é o CNSP, quem é a SUSEP, quem é o CNPC e quem é a Previc. Por enquanto, isso é a coisa mais importante. Daqui a pouquinho, a gente fala das operações. Tranquilo? Acompanhe comigo na tela. Primeiro, o que é uma previdência complementar, né? Eu coloquei uma figura do lado aí, a pessoa, né, colocando uma chuteira, né, aposentando uma chuteira, a pessoa que está se aposentando. O que é uma previdência complementar? É um benefício opcional. Professor, eu sou obrigado a participar de uma previdência complementar? Não. Você participa se você quiser, se não é obrigado, né? Fechando lá. Que proporciona ao trabalhador um seguro previdenciário adicional, conforme sua necessidade, conforme sua vontade e também conforme o valor e o tempo que ele contribuiu, logicamente. Fechando lá, é uma aposentadoria contratada para garantir uma renda extra ao trabalhador e ao seu beneficiário. Fechando aqui em mim. Professor, eu sou trabalhador, eu trabalho, eu tenho uma carteira assinada, eu já vou contribuir, já contribuo compulsoriamente para um regime de previdência. É verdade. Só que no regime de previdência, a gente tem um teto, 4.100 e alguma coisa hoje. O que significa dizer? Mesmo que você trabalhe na iniciativa privada e você se aposente ganhando R$10.000, quando você se aposentar, pela regra atual da Previdência, você vai aposentar com 4.100 e uns quebradinhos, que é o teto previdenciário. Professor, mas se eu ganho 10, me aposento com 4, perfeitamente. E os 6.000? A Previdência Normal aberta, ela não te paga este valor a mais. Ou seja, se você quiser receber em parcela única ou se você quiser receber essa diferença do que você recebe hoje e do que você vai receber quando você se aposentar, significa dizer que você tem que pagar a parte, um fundo de previdência. Você tem que pagar uma previdência complementar aberta ou, se você for ligado a um órgão ou uma entidade, uma previdência complementar fechada, conforme o local que você trabalha. A previdência complementar é que vai pagar essa diferença entre seu salário atual, né, e o teto previdenciário. Você ganha 10. Teto previdenciário, 4.159, se não me engano. Daqui a pouco ele aparece aqui. Essa diferença quem paga? Previdência complementar. Você é obrigado a ter previdência complementar? Não. Você tem a previdência complementar se você quiser. Não é obrigatório. Tudo bem? Continuando aqui, ó. Os valores dos benefícios são aplicados pela entidade gestora com base em cálculos atuariais. Então você vai contribuindo e esse valor vai ser aplicado. Esse valor não fica parado. Além da aposentadoria, o participante normalmente tem à sua disposição proteção contra riscos de morte, né, acidentes, doenças, invalidez, etc. Ou seja, a previdência complementar, ela também vai cobrir, outros, vamos colocar aqui, outras eventualidades, outros problemas que você possa ter. Tudo bem? Lembrando, a previdência complementar, o valor que eu vou receber depende do valor que você vai contribuir, depende do tempo de contribuição e de quando você quer receber. Ou você quer receber quando se aposentar em parcelas, ou quando você se aposentar, você quer receber em parcela única. Tudo isso depende do contrato que você vai, de fato, formalizar com essa entidade de previdência complementar. Nesse caso, previdência complementar aberta. Tudo bem? Pode ser aberta, pode ser fechada. Qual é a diferença? A aberta, qualquer pessoa pode participar. A fechada, fundo de pensão, só pessoas ligadas a órgão ou determinada entidade ou determinada empresa. Essa é a diferença básica. Tudo bem? Previdência complementar, aberta ou fechada? Ambas funcionam da mesma maneira. Durante o período em que o cidadão estiver trabalhando, paga todo mês uma quantia de acordo com a sua disponibilidade. O saldo acumulado poderá ser resgatado integralmente ou recebido mensalmente, como uma pensão ou aposentadoria tradicional. Professor, como é que eu sei se eu vou receber de uma vez só em parcela única ou vou receber parcelas mensais? Isso tudo depende do contrato.
Uma coisa importante, se você vai participar de uma previdência complementar, seja aberta ou seja fechada, quanto mais cedo você começar a contribuir, melhor. Porque nesse fundo previdenciário à parte, você recebe mais cedo, se você começar a contribuir mais cedo, né? E você tem a tendência a receber um valor maior. Ou você recebe, depois do período que você está fazendo o depósito, um valor único, ou você recebe parcelas mensais, como se fosse uma aposentadoria. Então você que vai fazer concurso, você que está entrando no mercado de trabalho, você que vai entrar na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, já vê um fundo de pensão para você, uma previdência complementar fechada, porque em especial, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são regidos pelo regime de CLT. Então, mesmo que você aposente com um valor muito superior de salário ao teto, que é o teto da Previdência, você vai se aposentar com R$ 4.159. Então você precisa, de fato, fazer esse fundo de pensão ou previdência complementar aberta para garantir, né, esse valor a mais que você vai receber. Tudo bem? Dentro desse contexto, qual é o teto previdenciário? Acabei de comentar para você, R$ 4.159. Eu coloquei vamos dizer assim, uma chargezinha, né? Eu coloquei assim, ó, circo, Brasil, aqui você é o palhaço. Professor, por que você colocou isso aí? É muito simples, fecha aqui. O camarada contribui a vida inteira, ele trabalha na Caixa Econômica, trabalha no Banco do Brasil, ele tem uma gerência, tem uma supervisão lá, ganha R$ 12.000, aposenta com 4.159. Não é uma palhaçada? Na minha opinião é. É por isso que você, que é regido pelo regime de CLT, em especial, você precisa fazer uma previdência complementar. Seja uma aberta, seja uma fechada. Independentemente do salário que você vai ter quando você se aposentar, pelo valor de hoje, você só recebe o teto, R$ 4.159. Beleza? Por isso eu fiz a brincadeira aqui, até para você fixar isso aí. Tranquilo? Show de bola? Continuando aqui, ó. Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, é formado de 6 membros. Naquele quadro que eu coloquei no início do bloco, a gente viu que o CNSP, né, Conselho Nacional de Seguros Privados, é o órgão máximo no que diz respeito à parte de quê? Seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta, aquela que todo mundo pode participar. Ele é um órgão normativo máximo, semelhante ao Conselho Monetário Nacional. Só que a gente já estudou anteriormente que o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo para a parte de bancos, instituições financeiras supervisionadas pelo Bacen, demais intermediários financeiros, né? No caso do Bacen, as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. E também o Conselho Monetário Nacional, como a gente já estudou, é o órgão máximo, né? E você tem lá, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que vai fazer a supervisão, vai ser a entidade supervisora das bolsas de valores e das bolsas de mercadorias e futuros. Já vimos isso. Então o CNSP trabalha com seguros. Olha só, fecha aí. Órgão responsável por fixar diretrizes e normas para a política de seguros privados. Olha o desenho aí, ó. Pode ser automóvel, residencial, saúde, seguro de vida, seguro empresa, tudo bem? Agora, muito importante, presta atenção. Composição do CNSP. Memoriza. Lembrando, qual é a composição do Conselho Monetário Nacional? Ministro da Fazenda, presidente do Bacen, ministro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Lembra disso? Detalhe importante, quem é que preside o Conselho Monetário Nacional? Ministro da Fazenda. Já falamos disso. Conselho Monetário Nacional, 2 entidades supervisoras ligadas, Bacen e Comissão de Valores Imobiliários. Já falei isso. Agora eu estou em outro conselho. É outra composição. Uma composição diferente da composição do Conselho Monetário Nacional. Você que vai fazer prova, fica atento a isso aqui. Memoriza. Quantos membros tem o CNSP? 6. Fecha lá. O ministro da Fazenda ou seu representante na qualidade de presidente. Fecha aqui em mim. Professor, o presidente do CNSP, o ministro da Fazenda,
Quer dizer, professor, que ele também vai presidir o Conselho Monetário Nacional? Exatamente. Então, até agora, ele preside o Conselho Monetário Nacional, preside o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Professor, pode ser o ministro da Fazenda ou um representante seu? Perfeitamente. Professor, quais são os 5 outros membros? Fecha lá. Superintendente da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, na qualidade de vice-presidente. Então, o presidente é o ministro da Fazenda ou o seu representante. O vice-presidente é alguém, o superintendente da SUSEP, que é a entidade supervisora dentro desse contexto da parte de seguros. Nós temos um representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência Social e Assistência Social, representante do Bacen, que não necessariamente é o presidente do Bacen, e representante da Comissão de Valores Mobiliários. Fecha aqui em mim. Você precisa memorizar essa composição. Essa composição pode cair na sua prova. Fique esperto. Então, voltando lá, mais uma vez, quem preside? Ministro da Fazenda ou seu representante. Vice-presidente é o superintendente da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, né, que é o seu vice-presidente. Quem mais? Representante do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência e Assistência Social, representante do Bacen e representante da Comissão de Valores Mobiliários. Esses representam a composição do Conselho Nacional de Seguros Privados. Lembrando mais uma vez, Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão máximo no que diz respeito à parte de seguro, resseguro, capitalização, previdência complementar aberta. Beleza? Continuando aqui, ó, CNSP, fecha lá. Órgão normativo das atividades de seguros no Brasil. Órgão colegiado vinculado ao Ministério da Fazenda. Por que é colegiado? Porque as decisões são por maioria. Ele foi criado pelo Decreto 73, de 21 de novembro de 66, diploma que institucionalizou também o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual é o órgão de cúpula. A principal atribuição do Conselho na época da sua criação era a de fixar as diretrizes e normas de política governamental. Para quê? Para os segmentos de seguros privados e capitalização. Posteriormente, com o advento da Lei 6.435, de 15 de julho de 1977, as suas atribuições se estenderam à previdência aberta, no âmbito das entidades abertas. Fechando aqui, CNSP, órgão máximo, acabamos de ver a composição, da parte de seguro, resseguro, capitalização, previdência complementar aberta. Previdência complementar aberta, aquela que todo mundo pode participar, todo mundo pode fazer parte. Beleza? Então, anteriormente, era só seguros e capitalização. A partir de 77, também a previdência aberta. E o resseguro está aí no meio, junto com a parte de seguro. Daqui a pouquinho eu falo de seguro e falo também de resseguro. Beleza? Atribuições atuais do CNSP. Volta lá. Fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Quando eu falo seguro privado, seguro saúde, seguro de residência, seguro de vida, tudo bem? Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação das penalidades previstas. O CNSP pode aplicar penalidade? Sim. E o mais importante, fixar as características gerais dos contratos de seguros, previdência privada ou previdência complementar aberta e capitalização. Fecha aqui em mim. Quem é que, de fato, professor, tem as características básicas e descreve isso? CNSP. Quem é que executa isso? SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Moral da história, CNSP é um órgão deliberativo, é um órgão, uma entidade máxima da parte de seguro.
Quem é que de fato vai fazer esse papel, esse trabalho, essa atividade de execução dessas políticas? SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Guarda essa informação, tudo bem? Volta lá. Também a atribuição do CNSP, estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro. Fecha aqui em mim. Resseguro? Daqui a pouco eu falo de resseguro. Só adiantando para você, existem determinados seguros em que o patrimônio a se assegurar é muito grande. Uma grande plataforma de petróleo, às vezes uma aeronave, o patrimônio é muito grande. Ou seja, às vezes há necessidade de se ter um ressegurador. O que significa dizer? Significa dizer que você faz um seguro e o contrato cobre até determinado valor. Só que, às vezes, o patrimônio da seguradora não é suficiente para garantir determinado contrato. Aí, o que você tem junto? Um órgão ressegurador. Então, esse ressegurador, ele vai fazer o que a gente chama de seguro do seguro. Ele vai atuar junto com o segurador e ele vai garantir o restante do patrimônio. Então, quando você faz um contrato em que tem um resseguro, quando você faz o pagamento do seguro, né? Quando você faz aquela contribuição mensal, você paga uma parte para a seguradora e uma parte para a resseguradora. Exemplo didático. O patrimônio a garantia é 15 milhões. 10 milhões para o segurador, 5 milhões para o ressegurador. O valor da contribuição relativa aos 10 milhões vai para o segurador. O valor relativo aos 5 milhões, como passa do patrimônio do segurador, vai para o órgão ressegurador. Isso é que é resseguro. Daqui a pouco eu falo mais dele. Detalhe importante, também a atividade de resseguro, né? Quem é que estabelece as diretrizes? Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. Beleza? Volta para cá. Então, ele vai prescrever os critérios da Constituição das sociedades seguradoras, da previdência privada aberta, da capitalização, com a fixação dos limites legais e técnicos, ou seja, o limite máximo que você pode ter para um seguro, ou seja, das respectivas operações. E muito importante, também o CNSP, ele vai disciplinar a corretagem do seguro e a profissão de corretor. Fechando aqui em mim. Para operar no mercado de seguros, tem que ser um corretor credenciado, vai ser credenciado na SUSEP, com a supervisão do CNSP. Mais na frente, a gente vai aprender que o corretor de seguros é aquele que faz o link, né? Ou seja, ele faz o link entre a pessoa que quer fazer o seguro e a companhia seguradora. É ele que protocola lá o pedido, né? Ou seja, o contrato que almeja um seguro, uma proposta de seguro. Daqui a pouco eu vou falar disso. Mas quem é que normatiza também a sua profissão? CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Então a gente fala agora da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que é a entidade supervisora do segmento. E a SUSEP, ela vai seguir as orientações do CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Ela vai ser responsável, né, pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. Então, o CNSP, fecha aqui em mim, é um órgão deliberativo máximo. Tudo bem? A SUSEP é uma entidade supervisora. Ela é que segue as políticas e executa as políticas do CNSP. Beleza? Volta lá mais uma vez. O que a SUSEP é? É uma autarquia. Personalidade jurídica de direito público. Muito bem. Vinculada ao Ministério da Fazenda. Foi criada pelo decreto número 73, de 21 de novembro de 66. Também institui o Sistema Nacional de Seguros Privados, né? Fazem parte desse Sistema Nacional de Seguros Privados o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, o IRB Brasil Seguros, que é uma resseguradora ligada ao governo, as sociedades autorizadas a operar em seguros privados e capitalização, as entidades privadas de previdência aberta e os corretores habilitados. Ou seja, a SUSEP faz parte do Sistema Nacional de Seguros Privados, junto com o CNSP,
o IRB, daqui a pouco eu falo dele, as sociedades autorizadas a operar em seguros privados de capitalização, as entidades de previdência aberta e os corretores habilitados. Corretores habilitados. Volto a falar para você, para trabalhar no segmento de seguro, tem que ser alguém habilitado e autorizado pela SUSEP. E todos esses aí fazem parte de um sistema. Como se chama esse sistema? Sistema Nacional de Seguros Privados. Quem é o órgão máximo? CNSP. Quem é a entidade supervisora? SUSEP. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Né, doutor? Tem um advogado aqui no estúdio hoje. Personalidade jurídica de direito público. Muito bem. Quem trabalha lá é servidor público federal, regido pela Lei 8.112/90. Tem um advogado no estúdio aqui hoje para não me deixar falando nada errado. Muito bem. Continuando aqui, ó. Missão da SUSEP. Fechando aqui em mim. Missão. Fecha aqui. Missão é, ó, em administração de empresas, a gente aprende o que é missão. O que é missão? Razão de ser. O que é missão? Razão de existir. O que é missão? Motivo de sua existência. Motivo de sua criação. Tudo bem? Razão de ser. Fecha aqui. Qual a razão de ser da SUSEP? Acompanhe comigo na tela. Atuar na regulação, supervisão, fiscalização e incentivo das atividades de seguro, previdência complementar aberta e capitalização, de forma ágil, eficiente, ética e transparente, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral. Ou seja, a SUSEP atua como órgão regulador, como órgão supervisor, como órgão de fiscalização e incentiva essas atividades. Seguro, previdência complementar aberta e capitalização. Lembrando mais uma vez, sempre seguindo as orientações do órgão normativo máximo. Galera, que é o órgão normativo máximo? Conselho Nacional de Seguros Privados. Beleza? Tranquilo? Atribuições da SUSEP. Fecha lá. Fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras, de capitalização, entidade de previdência privada aberta e resseguradores, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP. Fecha aqui em mim. Queridos, a SUSEP, dentro da sua missão, ela não pode fugir dessa atividade de executar as políticas do CNSP, do qual o ministro da Fazenda, um representante do Ministério da Fazenda, é o seu presidente. Então, o CNSP elabora as diretrizes, elabora as políticas. A SUSEP executa essas políticas. Entidade supervisora, entidade executora. Tudo bem? Olha só, volta lá. Atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Poupança eu estou fazendo uma poupança em previdência aberta, eu estou pagando um seguro, eu estou fazendo uma capitalização e também eu pago um ressegurador. O que a SUSEP faz também? Zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados supervisionados. Fecha aqui em mim, galera. Uma coisa que você tem que entender, numa relação de consumo, sempre existe a parte mais frágil. E a parte mais frágil é justamente a parte do consumidor. Tem que ter alguém, nesse caso, uma autarquia, para justamente tentar equilibrar isso e para tentar atender a necessidade daquele que é o contribuinte, que é a parte mais frágil na relação de consumo. Então, por isso que é importante ter alguém que execute as políticas do CNSP e se preocupe como função, como atividade, justamente em atender a necessidade do consumidor, a necessidade do usuário, aquele que compra o seu seguro. Tudo bem? Dentro desse contexto, promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a ele vinculados, com vistas a maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização. Aperfeiçoamento, para que o sistema seja eficiente, estável, que proteja o consumidor. Importante também, proteger a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e o funcionamento das entidades que nele operam. Estabilidade dos mercados sob sua jurisdição. Quem é que está sob a jurisdição da SUSEP? Quem está sob a jurisdição?
né? Previdência complementar aberta, seguradoras, resseguradoras, sociedade de capitalização. Esse mercado tem que ter estabilidade. Estabilidade para quê, professor? Para, de fato, você poder, né, dentro desse contexto, trazer, vamos dizer assim, segurança para quem faz poupança nesse mercado, para quem investe nesse mercado. Quem? Consumidor, na relação de consumo, a parte mais frágil. Beleza? Tranquilo? Show de bola!